Bom, semana passada, terminou semana passada a Sheila do jejum? Tá. A Sheila ministrou semana passada a respeito do jejum e hoje nós vamos dar continuidade. Foi a segunda coluna, então vamos lá até chegar na terceira coluna de sucesso. Pode ir. Vai. Pode ir. Você passou tudo, passou? A bateria não. Hã? A bateria não. Então tu não fez tudo. Tá, vai lá, vamos lá pro outro. Falou bastante de jejum, né? Falei. Então tá bom. Acho que Prenderam sobre o jejum, não prenderam? bem. Então tá bom, vamos lá. Terceira coluna de sucesso é a leitura da palavra de Deus. Então, assim, só dando uma relembrada, quando nós falamos em coluna, nós estamos falando de princípio. A coluna é princípio para nós. E princípio é uma coisa inegociável. Não tem negócio com princípio. Não dá para substituir. Ah, pastor, eu vou tirar essa coluna aqui que eu tenho, que é de concreto, e vou mandar fazer uma de madeira, de isopor, que vai servir do mesmo jeito. Não, é inegociável, porque é um princípio que deve existir. Então esses princípios, as 5 colunas de sucesso que nós estamos falando, elas são 5 princípios que devem existir na vida de um cristão. Não é só daquela pessoa que trabalha na célula. Não é porque você está em célula que precisa ter esses 5 princípios. Não, são princípios que têm que existir na vida de um cristão. Tem que ter esses princípios na vida de um cristão. E aí nós colocamos os 2 primeiros, a oração e o jejum, porque é a base, é o começo. Eu até chego a julgar da seguinte maneira: que se não tiver a oração e o jejum, as outras 3 colunas, elas não vão suportar muito tempo. Elas não resistem. Então a oração e o jejum são aquelas colunas principais, são aquelas colunas centrais da nossa vida espiritual, do nosso ministério, para nós termos uma família abençoada. Bem? Ainda hoje, olhando lá, a gente vê, né? Hoje um dia assim muito romântico, né? Hoje a gente só, no Facebook a gente só vê casal lá, um beijinho daqui, meu amor, isso aqui, né? Coisa boa, né, irmãos? Coisa boa, não tem nada errado. Eu até postei uma foto lá e fiz uma pequena declaração lá com a minha esposa. Botei uma foto do nosso casamento, né? Agora, esse mês aí a gente vai comemorar, dia 29, né? Nossa boda de prata vai ser no dia 7, mas a comemoração mesmo no dia 29 de junho. Então são 26 anos, são 26 dias dos namorados que a gente passa junto, 25 anos de casado. Então aí a gente fica olhando, né? Eu até quando estava escrevendo, eu fiquei pensando, eu podia escrever um caminhão de coisa: vida de sucesso, casamento feliz, família abençoada, né? Uma família estruturada, uma família convertida, uma família envolvida no reino de Deus. Então a gente pode dizer que a gente pode erguer uma bandeira de sucesso, né? Agora eu tenho uma meta, né? Porque uma história eu já escrevi. Agora eu tenho uma meta, quero deixar um legado. Não quero deixar uma história apenas, eu quero deixar um legado. Quero deixar pessoas que vão continuar o que eu comecei a fazer, que elas continuem fazendo o que eu estou fazendo. Deixar um legado. Agora, tudo isso, irmãos, tudo isso, é claro que por trás disso tem o quê? Tem o chamado de Deus. É lógico que tem o chamado de Deus, tem a promessa de Deus, uma promessa que Deus deu para a pastora quando ela tinha 8 anos de idade. Tudo que está acontecendo aqui hoje, uma promessa que Deus deu na vida dela. Eu fui agregado a essa promessa, eu estou dentro da promessa que foi dada para ela. É lógico que existe tudo isso, mas é lógico que existe o preço que foi pago e ainda é pago até hoje, para que essa promessa ela seja realidade e ela não seja apenas uma fantasia. Então você não pode transformar, irmão, o teu chamado, o teu ministério, o plano de Deus na tua vida, o propósito de Deus na tua vida, numa fantasia, apenas numa imaginação, numa imagem que está na tua mente, ou numa palavra que foi proferida para você. Existe um preço a ser pago, e esse preço tem que constar nele, essas 2 colunas, tem que se tornar um princípio da tua vida: oração e jejum. Glória a Deus. Oração e jejum. Quantas pessoas que eu vejo
que tiveram uma arrancada boa, mas com o passar do tempo, elas vão deixando de lado isso. Aí às vezes a gente nem percebe, né? Mas às vezes numa conversa mais direta, mais franca, a gente pergunta: mas aí, como é que é? Você tem orado, você tem jejum? Não, às vezes tem engasga para responder, porque não está orando e não está jejuando. Como é que vai ter sucesso no ministério se deixou de lado, deixou cair aquelas colunas que são as colunas mestres que suportam o ministério? Então, irmãos, o cristão tem que ter. Você não precisa, pastor, então, eu também vou ter que fazer agora, sempre consagração e tal. Irmãos, eu meço a minha vida com relação a isso. De tempo em tempo eu faço uma consagração mais forte, que nem agora, estou 21 dias jejuando, estamos vindo aqui para a igreja orar, aí das 6 às 7 da manhã. Aliás, eu queria saber aonde estão os guerreiros de oração. Tem gente que eu não vi na oração das 11 da meia-noite, não vi na oração do meio-dia a 1, e não estou vendo na oração das 6 às 7 da manhã, e líderes de célula. Como é que você acha que Deus ele vai te abençoar? Até onde você acha que o teu ministério vai suportar a pedreira, a dificuldade? Você pode inventar desculpa que você quiser. Tem aquela velha máxima que nós usamos: quem quer arruma um meio, quem não quer arruma desculpa. Quem não quer arruma desculpa. Então, a gente está no desafio, a gente está aí buscando de Deus, clamando, se colocando na presença de Deus, porque a gente não é nada, nós não somos nada, irmão. A gente não é capaz para tudo isso. O que nos mantém firme é a nossa vida e relacionamento com Deus, e a oração e o jejum é fundamental para isso. Amém? Amém. Dito isso, vamos para a terceira coluna de sucesso. Essa vai ajudar muito a ter sucesso na vida. Vai. Bom, Mateus capítulo 4, versículo 4 diz assim: mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém? Quando Jesus disse isso, o que ele deixou a entender? Que existe 2 alimentos para o ser humano. 2. O alimento físico, que é fundamental, que é necessário para o ser humano e que precisa ter um alimento balanceado. Você sabe que a gente não pode comer de forma desgovernada, a gente tem que cuidar o que a gente come, tem que ter uma alimentação balanceada, senão começa a ter excesso de algumas coisas no nosso corpo e ausência de outras. Então a alimentação a gente tem que cuidar muito. Então a alimentação física é necessária, mas Jesus disse que não é só alimentação física, existe também um outro alimento, que é o alimento espiritual. Então olha só, quando eu tenho uma vida regada de oração e de jejum, a palavra de Deus, a Bíblia, a leitura dos textos bíblicos se torna o quê? Se torna o pão que sai da boca de Deus para alimentar a minha vida espiritual. Então é importantíssimo. Primeiro você rega, oração, jejum, busca de Deus, e coloca junto o quê? A palavra de Deus. Olha lá, João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui está a maior unção de libertação, está aqui, ó. Inclusive amanhã eu que vou fazer a dinâmica na serra. Quarto e quinto sou eu que vou fazer a dinâmica. Estou preparando uma dinâmica muito bacana para falar um pouco exatamente disso. O poder que tem essa palavra na nossa vida. O poder que tem. Se cada um soubesse o poder que isso aqui tem, não se afastaria dele de jeito nenhum. Então a palavra é uma coluna, assim como oração e jejum são uma coluna mestre do meu sucesso espiritual.
a palavra de Deus também é um princípio importante. Cristão tem que ler a Bíblia. Cristão tem que ler a Bíblia. Eu ouvi uma historinha agora essa semana, nunca tinha ouvido, talvez alguém leu também aí, que eu achei bacana. Os irmãos convidaram o pastor para ir jantar na casa deles. E o pastor foi, e era uma família bem fina e tal, e a irmã pegou e colocou uns talheres de prata, né? É bonito assim, né? Para servir o pastor e tal. E quando terminou o jantar e tal, enfim, o pastor foi embora, ela percebeu que estava faltando uma colher dos talheres de prata. E ela pensou assim: eu não acredito, mas tudo indica que o pastor roubou aquela colher de prata, porque ela não conseguiu achar. E ela ficou com aquilo ali na cabeça. Ela chegava na igreja, olhava para o pastor e ela lembrava da colher de prata e dizia: mas será que o pastor roubou minha colher de prata? Ficou com aquilo na cabeça. E passaram-se um tempo, e eles resolveram convidar novamente o pastor para ir lá. Certo, amarraram tudo os talheres, né, com medo que... E o pastor foi lá. E aí a irmã não se aguentou. Chegou no meio do almoço, da janta, sei lá. Ela falou, ela puxou o assunto. Falou: pastor, lembra a última vez que o senhor veio aqui? E tal. Nós colocamos aqueles talheres de prata e o senhor fez a refeição conosco aqui e tal. E sumiu uma colher naquela noite. E eu queria perguntar para o senhor se o senhor não levou a colher. E ele falou: não, irmã, eu não levei a colher. É que no momento que nós fomos ler aquele texto da Bíblia, eu acabei deixando a colher em cima da Bíblia. Então talvez alguém tenha fechado. E eles foram lá, pegaram a Bíblia, abriram a Bíblia. Dentro da Bíblia estava a colher. Significa o que, irmãos? Significa o quê? Que aquela irmã, ela não estava lendo a Bíblia. Quando a gente não lê a Bíblia, a gente começa a pensar mal das outras pessoas, porque a gente está deixando de se alimentar da palavra de Deus. Quando a gente não lê a Bíblia, a gente começa a ouvir algumas vozes estranhas que nos afastam do propósito de Deus, porque nós não estamos ouvindo a voz de Deus. Por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do mau pensamento, libertará da má intenção, libertará das vozes estranhas. O que tem de gente que se afasta dos caminhos do Senhor por causa das vozes estranhas. E por que dá ouvido para as vozes estranhas? Porque não está dando ouvido para a palavra de Deus. Amém? 2 Timóteo 2,15: procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra de Deus. 3 requisitos na vida de alguém que quer levar sobre si essa posição de ser um obreiro, um ceifeiro, alguém envolvido com a corrente de Deus. 3 requisitos importantes. Primeiro, vai ser provado. Vai ser provado. E a aprovação, 99% da aprovação, ela não vem em forma de luta. O povo se engana. Eu já falei aqui, não sei se foi numa terça-feira, eu já falei sobre isso. O povo se engana. Pastor, estou enfrentando uma enfermidade. É uma provação de Deus. Tem gente que está sendo provado por Deus faz 30 anos. Não é provação não, meu irmão. Não é. 99% das provações que Deus permite na nossa vida, elas vêm em forma de tentação. Tentado a pecar, tentado a mentir, tentado a fofocar, tentado a murmurar, tentado a abandonar o que faz para Deus. Como é que o diabo tentou Jesus? Foi lá e jogou em Jesus uma enfermidade? Não. Ele tentou Jesus para fazer algo errado. É isso que é aprovação. Deus permite. Para quê? Para que eu comprove no mundo espiritual que a minha fé é genuína.
é genuína. Infelizmente, irmão, muita gente que frequenta uma igreja não tem uma fé genuína, tem uma fé interesseira. Eles até creem que Deus pode fazer um milagre, mas na primeira dificuldade, na primeira provação, na primeira tentação do diabo, eles negam a fé. Eles abandonam a Deus, eles abandonam a Jesus, eles negam a sua fé. Então, primeira coisa, o obreiro tem que ser aprovado, e só é aprovado quem passa pela prova. Estou sendo provado. Deus permitiu passar por uma provação. Está sendo provado, está sendo tentado pelo diabo, mas está perseverando, não está desistindo, não está negando o nome do Senhor. Aí depois a provação ela termina, irmão. Provação normalmente ela é rápida, ela termina, ela vem, o camarada resiste e ela passa. Obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. O crente não pode ter nada na sua vida que lhe envergonhe. É por isso que quando a gente se converte, a gente tem um tempo para consertar a nossa vida, botar as coisas em dia. Se lá no passado, irmão, poderia ser o que qualquer coisa que você fosse no passado, tudo bem. Tinha gente que era viciado, tinha uns que eram mal pagadores, tinha uns que se prostituíam, tinha uns que viviam no mundo da prostituição, do homossexualismo, do adultério, do vício, da mentira, do engano. Tem gente que era brigando, poderia ser o que fosse, não importa. Eu me converti, agora Deus ele vai permitir um tempo, o diabo vai me provar. É o tempo que eu vou botar a minha vida em dia para não ter nada que me envergonhe. Então, se eu tinha o nome sujo, tem que ir lá limpar meu nome, tem que consertar, tem que ir lá limpar a partir de hoje, vida nova. Se eu tinha uma vida promíscua, agora eu vou andar em retidão, vou aguentar a tentação, vou ficar firme, né? Vou consertar meu casamento, seja lá o que for, mas vou ter uma vida e bom testemunho. Se eu andar em lugares que eu não deveria andar, agora eu tenho que consertar a minha vida. Por quê? Porque eu não posso ter nada para me envergonhar. Glória a Deus. Nada para me envergonhar. Não pode ter nada, então a gente tem que dar bom testemunho. Agora, em terceiro lugar, o que? Nesse tempo todo, o que eu tenho que fazer, irmão? Aqui, ó. Conhecer a palavra de Deus. Aquele que maneja bem a palavra da verdade. Aquele que maneja bem, quer dizer que já conhece, irmão, da palavra. Tem gente que está na igreja, irmão. Claro, quem está aí, ó, há 5, 6 anos na igreja, tem um conhecimento básico ainda, mas tem gente que está 10, a 15, a 20 anos na igreja, irmão, já tem que ter mais entendimento da palavra de Deus. O que está faltando para muitos? Ler as Escrituras. Tirar um tempo para ler a Bíblia, não é só ficar com o dedinho no Facebook, no WhatsApp, assistindo televisão. Não, tem que ler a Bíblia, tem que tirar um tempinho lá, ler a Bíblia sistematicamente, de Gênesis a Apocalipse. Na hora dessa nós vamos fazer um desafio aqui, para a igreja toda ler a Bíblia inteira. Em um mês, nós vamos fazer isso. Um mês. Vamos distribuir capítulo para todo mundo aí. Para em um mês, a igreja toda ler a Bíblia toda, né? Não é cada um ler a Bíblia toda, mas a igreja toda vai ler. Para quê? Para a gente dar uma motivada nos irmãos a lerem a Bíblia. É importante, irmãos, é importante a gente ler, tirar um tempinho para ler. Tem gente que não conhece. Cara, você não vai conhecer tudo a Bíblia, irmão, não vai. Lembrar de tudo eu não lembro. Eu conheço um pouco, eu também preciso ler mais, conhecer mais, aprofundar mais nas Escrituras. É necessário, é uma coluna importante. Vai lá o próximo. 2 Pedro 3,18. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como até o dia da eternidade. Olha só, crescer no conhecimento. Quando a gente tem uma vida com Deus, a gente cresce na graça. Na graça. Mas a gente tem que crescer na graça e no conhecimento. Oséias 6,3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A sua saída como a alva é certa, e Ele nos virá como a chuva seródia que rega a terra. Então olha só, conheçamos e prossigamos em conhecer, irmão. A gente não pode comecei a conhecer a Deus, já tive uma experiência com Deus e acabou. Não, tem que ir lá aprofundar na Bíblia, ler, estudar.
Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. De quem que Deus está falando aí? Está falando do povo dele. Quem é o povo dele, irmãos? Os filhos de Deus, os escolhidos, os convertidos, os cristãos, aqueles que seguem a Deus, aqueles que querem ter uma vida com Deus. Deus diz assim: o meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Falta conhecer mais as Escrituras, a palavra. Que tem de gente que é enganado, que não tem entendimento, não conhece a palavra, não conhece as Escrituras, não sabe nada da Bíblia. O que falar para ele, acredita. Falta de conhecimento. E até pregador que vai pregar diz assim: eu sou daqueles assim, que para mim é tudo ter o Espírito Santo que conduz, é só o Espírito Santo que conduz. Eu oro a Deus, eu abro a Bíblia em qualquer lugar, eu boto o dedo, e aí eu vou ler e Deus vai revelar. Cadê o conhecimento? Claro que Deus, eu acho que até a preparação da palavra já é uma revelação de Deus. Se não tiver a revelação de Deus, a gente lê esse livro aqui e não entende nada. Então a preparação já é uma revelação. Mas eu preciso buscar esse conhecimento de Deus, e eu só vou conseguir, irmão, se eu ler realmente a Bíblia. Às vezes eu vejo umas coisas assim tão desagradáveis, só por falta de coisa. Irmão, como eu falei, a pessoa que tem aí 3, 4, 5 anos de convertido ainda é novo na fé. Mas gente que já tem uns 8, 10 anos de convertido, já tem que ter um amadurecimento um pouco mais. Tem gente que ainda tem umas dúvidas assim grotescas sobre as coisas de Deus, umas dúvidas assim muito, né? Até os 5 anos a pessoa está aprendendo ainda, mas já nos 6, 7, 8 anos para frente, tem gente que tem umas dúvidas da palavra de Deus assim muito sem sentido, que é coisa de bebê, de gente que converteu agora. Quem converteu agora é lógico que não tem entendimento ainda, nem consegue ainda achar direito os livros da Bíblia, está aprendendo, lógico. Mas daí, se eu já tenho tempo de igreja e não tenho entendimento, só prova uma coisa. Que nem um dia um camarada chegou para mim e disse que eu tinha que, pastor, o senhor tem que, na minha opinião, né, não sou eu que faço, né, conversa sempre, né? Mas na minha opinião, eu acho que o senhor me deu uns estudos assim mais fortes. Aí eu olhei bem para ele, deixei fazer quanto que não era nada, fui conversando. Aí eu perguntei para ele assim: o senhor lê a Bíblia? Eu sempre levo a minha Bíblia na igreja. Aí não precisa me responder mais nada, eu já entendi. Quer dizer, eu acho que os outros é que tem que fazer, eu não tenho que fazer. Qualquer um pode fazer um estudo aprofundado das Escrituras, irmãos. É só tirar um tempo, ler. Hoje tem muito recurso. É fácil de se pesquisar e se aprofundar nas Escrituras. Vai lá. Bom, isso aí é a 4ª coluna, depois a gente vai passar ela depois, bem? Por enquanto vamos ficar aí até na 3ª, que é a leitura da palavra de Deus. Quem entendeu, diga amém. Amém. Muito bem, então vamos lá: oração, jejum e leitura da palavra de Deus. Já temos 3 colunas importantes para nós termos sucesso na vida. Nem se coloque de pé e vamos orar. Glória a Deus. Feche teus olhos um instante. Senhor meu Deus, Pai amado, no nosso coração, Pai, existe um desejo ardente de crescermos na graça, de crescermos no conhecimento, de a cada dia mais termos sucesso na vida espiritual e ministerial. Sabemos que para isso, Pai, essas 3 colunas que abordamos hoje são de suma importância, são necessárias, ó Pai, para termos o sucesso na nossa vida espiritual. Eu oro nesta noite, Deus, te pedindo que o teu amado Espírito Santo possa fortalecer no coração e na mente de cada um estes princípios, abençoando eles, através deles, as suas famílias
e também através delas todas as nossas células, com a tua graça e o teu poder, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe, uma boa reunião de núcleo. Só lembrando que nas reuniões de núcleo você já tem que tratar dessa semana e da semana que vem, porque terça que vem não vai ter reunião de núcleo. Assim que terminar o culto, é um trabalho diferente, todo mundo vai para casa, tá bom? Deus abençoe, uma boa reunião e boa célula para todo mundo essa semana.